Olá, eu sou Júlio Lins, trabalho há mais de 10 anos com práticas meditativas, eu sou médico e esse vídeo é para falar da meditação, o papel da meditação na prevenção ao suicídio. Estamos no Setembro Amarelo e é um mês de conscientização sobre o suicídio. É muito importante você saber desse tema, por um lado, para poder identificar as pessoas ao seu redor que estão precisando de ajuda e, por outro lado, para você mesmo lidar com esses pensamentos e com esses impulsos. Eu trabalho há muitos anos atendendo pessoas, eu sou médico e pelo menos uns 15 anos eu trabalho, sempre teve pessoas que estavam com essa ideia de se matar, traziam essa questão, traziam essa preocupação, como também nos últimos 10 anos trabalhando com práticas meditativas. E as pessoas procuram em situações diferentes. Eu sempre abordo essa questão a partir do ponto de vista de que todos nós lidamos com isso. Quando está envolvido com um transtorno mental sério, como uma depressão, como uma psicose, isso cai numa categoria específica e merece uma atenção bem específica. Eu estou falando do sofrimento que vira desespero e todos nós podemos passar por isso. O sofrimento que vira desespero é um equilíbrio entre o impulso de fazer, como dizem no popular, uma besteira, de fazer uma besteira, o impulso, versus a sua ligação com a vida. Se uma pessoa chega e diz assim, eu estou tendo ideias, toda vez que eu estou na minha varanda eu fico pensando em me jogar, mas por outro lado a conexão dessa pessoa com a vida, no sentido que ela tem para viver, nas sensações, no amor, na missão, enfim, está forte, a conexão dela está forte, ela não dá tanta atenção, essa pessoa não dá tanta atenção a esses pensamentos. Mas às vezes só ficar tendo esses pensamentos já causa uma tensão, um sofrimento moderado nas pessoas. Então uma coisa muito importante da gente entender do ponto de vista da meditação, a contribuição que a meditação tem para dar nesse aspecto, é que o nosso pensamento ele sempre funciona em polaridades. Por exemplo, se eu estou na minha varanda, na varanda de um prédio, e eu olho e penso assim, poxa, eu preciso tomar cuidado para não chegar perto demais e cair, pois eu posso acabar morrendo. Eu acabei de formar essa ideia na mente, acabei de formar essa imagem de eu chegar perto demais, eu acabar caindo. Então, o pensamento existe na mente. Ou então, se eu estou dirigindo o meu carro, olhando para a pista diretamente, e eu penso assim, eu preciso fazer essa curva direita. Se eu virar para a esquerda, eu posso bater naquele poste. A imagem que formou na minha mente foi justamente de eu dirigindo e puxando o carro na direção errada e batendo no poste. Então, esses pensamentos, eles sempre vão existir em nossas mentes. Só que nós ignoramos, deixando para lá. Sabemos que eles não fazem nenhum sentido. Nós estamos trabalhando com essas imagens apenas para nos proteger até. Mas quando o humor começa a ficar perturbado, as pessoas começam a ficar em sofrimento por uma série de razões, tanto da própria pessoa como do ambiente social e psicológico que a pessoa vive, cultural que a pessoa vive, isso pode causar uma mudança da maneira de interpretar. E a pessoa começa então a levar a sério esses pensamentos, a se preocupar. Por que eu estou pensando isso? Será que eu quero me matar? Será que eu estou triste? Então isso começa a causar ou a ampliar esse distúrbio emocional, a ampliar esse desequilíbrio, melhor dizendo, que não chega a ser um distúrbio, um desequilíbrio emocional. Esse desequilíbrio emocional de usar essa mente resolvedora de problemas para tentar resolver. Por que eu estou pensando sobre isso? Por que eu estou triste? Será que eu estou triste por causa disso? E a tristeza continua. Então isso é um outro aspecto importante da prática de meditação, que é distinguir o que é sentimento, o que é emoção e o que é pensamento. Mas não teoricamente, nem cognitivamente, mas em mim, em você que medita. Perceber como é que são meus pensamentos, como é que eles estão influenciando as minhas sensações, como é que eles estão influenciando as minhas emoções e poder regular essas coisas. Quando nós trabalhamos então com pessoas que chegam com um vínculo com a vida forte, mas que estão tendo essas ideias, é relativamente simples de trabalhar. Aliás, bem simples. Apenas uma boa introdução à meditação, à contemplação, mesmo da respiração e de toda vez que o pensamento leva, trazer com gentileza de volta para a respiração e ainda mais quando se faz uma contemplação do próprio pensamento, da desidentificação com o pensamento, isso resolve. A pessoa percebe o que é o pensamento. Isso é só uma ideia, é só um pensamento, não é real, não significa nada que eu queira ou não queira, é só um pensamento. Agora, quando a pessoa está com vínculos frágeis com a vida, isso pode ser um problema sério, está tendo esses pensamentos
porque isso pode levar a um impulso. Então sempre que a gente trabalha com pessoas e a gente precisa avaliar isso em mim mesmo, em você mesmo, como é que está o meu impulso? Na hora que eu tenho uma ideia, um pensamento, eu tenho que fazer aquilo, isso é um lado. E a meditação vai atuar nessa questão, olhando para os componentes. Na hora que a gente vê uma cadeia de relação que leva a um impulso, o impulso passa a não ter a mesma força sobre nós. Na hora que o impulso parece uma coisa que eu tenho que fazer, uma coisa ansiosa, eu preciso fazer alguma coisa para lidar com isso, preciso agir, e eu não estou vendo que esse impulso é composto de várias coisas. Primeiro vem um pensamento, depois vem uma sensação, tem um sentimento, depois tem outro pensamento. Na hora que eu começo a ver esse impulso não como uma obrigação, mas como uma cadeia de reações em mim, eu posso lidar com isso de uma maneira bem diferente. E a meditação, desde que a pessoa tenta pela primeira vez, ela está treinando impulso. Na hora que ela senta, a pessoa senta quieta, dá vontade de se mexer, ela não se mexe, ela está treinando a educação do impulso, de administrar esse impulso. Então isso é um lado, como é que está a questão do impulso. O outro lado é como é que está a sua ligação com a vida, a sua vinculação com as pessoas, por um lado, e como é que está o sentido da sua vida, pelo outro. Se a sua vinculação com as pessoas está forte, está bem, e seu sentido para a vida está forte, então sua vinculação com a vida como um todo está forte. Se não, a gente precisa trabalhar isso, e a meditação em grande parte também é isso, é fortalecer caminhos interiores, seja por neuroplasticidade, seja pelos ventos sutis do corpo. Aí a maneira de interpretar cabe a cada meditador. Mas o fato é que algum tipo de estrutura se forma quando nós repetimos a mesma atitude mental. Então, o cultivo de uma atitude mental em relação aos outros, que tem tudo a ver com a nossa vinculação e com o sentido, é super importante. Então, quando nós estamos trabalhando com uma pessoa que está com vínculos frágeis, que tipo de prática nós podemos fazer para ajudá-la? Que tipo de prática ela pode fazer? Que tipo de prática nós podemos propor que ela faça para que o vínculo dela aumente com as outras pessoas? Bem, se a pessoa consegue pensar em alguém no qual ela sente amor, ela sente uma conexão, ela sente gratidão, pensar nisso, lembrar dessa imagem de uma pessoa sorrindo, cultivar esse sentimento de gratidão, de amor, é poderosíssimo, é maravilhoso. Mas muitas pessoas não conseguem pensar numa pessoa. É triste, mas acontece de pessoas terem vidas tão sofridas que agora no momento elas não conseguem pensar em quem é que elas podem estar se vinculando. Elas não encontram essa pessoa ao redor. E aí? Como é que ela vai lidar com isso? Como é que ela vai se vincular? Bem, tem outras maneiras. Você pode escolher se vincular, escolher alguém para cuidar, escolher dar uma contribuição de alguma maneira. Mas se a pessoa também não está na posição, não se sente na posição de dar uma contribuição. Por exemplo, a pessoa sofreu um AVC, ou a pessoa já atende vários, não é um exemplo hipotético, já atende muitas pessoas, já está idosa, não sente que pode dar uma contribuição não sente que pode dar uma contribuição efetiva. Então, ainda é possível achar um sentido para a vida, como uma paciente me disse, carregando a própria cruz. Manter a cabeça erguida diante do sofrimento inevitável é uma ação super-humana. Uma ação de enobrecimento da raça humana, da espécie humana. Então tem pessoas que estão numa situação tão difícil que o que mantém ela vida é essa decisão. Eu vou manter minha cabeça erguida, sabe? Não importa o que aconteça. Eu sou um ser humano e vou manter a minha cabeça erguida em nome da humanidade toda. E já vi pessoas em situação extremamente difícil mudarem a sua atitude na hora que começam a contemplar, a observar as questões desse jeito. Então, a busca por sentido é fundamental. Do ponto de vista da meditação, o sentido é uma atividade humana. Nós, como seres humanos, atribuímos sentido à nossa vida. O sentido da vida não é algo que existe antes de nós, que existe determinado por alguma esfera exterior. Não, nós escolhemos atribuir o sentido da nossa vida. E isso é lindo, é maravilhoso, isso não diminui o sentido da nossa vida, pelo contrário. Isso não só aumenta o sentido da nossa vida, como bota o sentido da vida em nossas mãos. Nós podemos então escolher ressignificar, procurar um sentido para a vida. Se a pessoa diz assim, olha, a minha vida não tem sentido,
é um exercício, é uma qualidade de atribuir sentido às situações difíceis e à vida como um todo. Então, é um exercício que a pessoa pode fazer, que é de atribuir sentido. Nós estamos sempre dando significado às coisas. Faz parte de como a nossa mente funciona. E quando nós observamos isso na meditação, observamos claramente nós mesmos que nós estamos contribuindo ativamente para que essa experiência se forme ao nosso redor, para que o mundo, a vida aparente para nós do jeito que ela aparente. Nós estamos contribuindo para isso, nós estamos ativamente participando disso, então nós podemos escolher, atribuir o sentido, treinar essa qualidade, desenvolver a neuroplasticidade, desenvolver os ventos sutis, desenvolver as estruturas internas, para que isso se torne mais natural, a capacidade de atribuir-se um sentido à vida, que pode ser uma missão, escolher uma missão a ser realizada, que pode ser um sentimento, uma vinculação com alguém, com alguma coisa, com alguma atitude, e pode ser também manter a cabeça erguida diante do sofrimento inevitável. Todas essas qualidades nós vamos trabalhar na meditação, podemos trabalhar na meditação, certamente que no Atentamente nós trabalhamos em outros programas de mindfulness e de meditação, mindfulness integral, etc. Procuram abordar de maneira diferente, diferentes aspectos desse processo. E também outras formas de terapia, abordagem centrada na pessoa, vários tipos de terapia cognitiva, aceitação e compromisso. Então, várias das estratégias vão se basear nisso, um processo de perceber o que está acontecendo consigo sem julgamento, saber estar presente, largar, tentar resolver o problema compulsivamente, poder simplesmente estar, perceber o que acontece de uma maneira fresca, de uma maneira nova e, pelo outro lado, de maneira complementar, assumindo compromissos, verificando o que é importante para mim, qual é o sentido que eu estou atribuindo à minha vida e como é que eu posso atribuir esse sentido. Somando essa capacidade de atribuir sentido, de achar paz e refúgio na própria mente, que tem a ver com esse aspecto da aceitação. Quando a pessoa desenvolve essa aceitação, que é simplesmente observar, ela também pode achar refúgio, achar paz na mente. Quando as pessoas não acham na mente esse lugar de paz, ou seja, ficar em silêncio, sozinho, observando a respiração, é uma coisa ansiogênica, provoca mais ansiedade, porque a pessoa não consegue repousar na própria mente, ter tranquilidade na própria mente. Isso é um fator de risco muito grande. Quando a pessoa, através da meditação, simplesmente desenvolve essa qualidade simples, que é sentar e encontrar paz na própria mente, na própria respiração, essa tranquilidade, isso serve como um refúgio, como um lugar de abrigo, de proteção, no qual a pessoa pode achar paz em qualquer situação. Pode achar paz, mesmo que as situações externas estejam muito difíceis, como no hospital, como, enfim, no enterro. Ela para e respira ali. Essa cessação ainda não é a transformação mesmo, pessoal, ainda não é a ressignificação mesmo, mas é apenas achar esse lugar de paz quando a pessoa pratica, quando a pessoa simplesmente aceita os sentimentos e os pensamentos e a respiração indo e vindo. Então, esse é um processo também da meditação que é fundamental, que é achar essa paz, essa tranquilidade na contemplação da própria mente, né? O outro aspecto é a regulação do humor. A gente pode treinar essa regulação do humor contemplando pensamentos que fazem evocar bem-estar, sentimentos de amor, sentimentos de compaixão. Então, todo esse aspecto da regulação emocional também pode ser profundamente trabalhada, familiarizada, nós nos acostumarmos com uma outra maneira de usar as nossas sensações, melhor dizendo, os nossos sentimentos, pode ser trabalhado e deve ser trabalhado na meditação também. Então, esses fatores protetores que nós vamos trabalhar, que podemos trabalhar na meditação, são justamente nesses aspectos desse achar esse lugar de paz em nós mesmos, de maneira que a experiência da nossa mente é uma experiência de tranquilidade, um lugar de refúgio. A mente é um lugar confortável, um lugar de refúgio, mesmo por mais maluca e agitada que ela seja, por mais que os pensamentos venham e vão rápido, mas a gente tem uma atitude de contemplar esses pensamentos,
de contemplar essa movimentação, como quem olha um rio passando de uma forma tranquila. Então, essa tranquilidade na própria mente, essa tranquilidade no silêncio é fundamental. A outra é a regulação emocional. Trabalhar esse aspecto de regulação emocional é super importante. Nossa vinculação com as outras pessoas também pode e deve ser trabalhada a partir da meditação. A nossa capacidade de atribuir sentido à nossa vida também. Então, esses são algumas ideias de como a meditação pode contribuir na prevenção do suicídio. Sei que você tem ideias de se matar, todos nós temos essas ideias. O ponto, se você essa ideia é importante ou não é na tua vida, depende muito da tua emoção. Se tu está bem, isso você não leva em conta, isso passa despercebido. Mas se isso está importante na tua vida hoje, se você está pensando sobre isso, vinculação, cara. Procura um contato, procura um diálogo, uma relação. Isso é muito importante, seja uma forma de apoio. E procura também se observar, aprender sobre si mesmo, escolher uma missão para a própria vida, ter uma visão ampla, abrir a visão para o que compõe a nossa experiência e procurar ter uma ação precisa a partir de considerar o outro e a partir de considerar a si mesmo. Como a gente sempre diz, a ação precisa, visão ampla, todos os dias e sempre. Eu estou respondendo questões no canal, podem perguntar, as perguntas que forem feitas eu vou estar respondendo. Por favor, curtam, se inscrevam no canal, dê uma olhada no institutoatentamente.com.br, se inscrevam na nossa lista, nós estamos produzindo conteúdo para ajudar você a superar seus obstáculos e a alcançar as suas mais altas aspirações, suas mais altas visões, com precisão e de uma maneira ampla, sem se deixar prender em nada. Essa pergunta foi uma proposta do Setembro Amarelo, nós fomos convidados para falar num fórum e foi muito bom, e nós vamos já repetir em outro momento junto com a Prefeitura, que está introduzindo campanhas nesse sentido de trabalhar essa questão do suicídio, que é muito séria. A taxa de suicídio está aumentando entre a população jovem. A cada 100 mil pessoas, cada 100 mil jovens de 15 a 29 anos, aumentou de 4 para quase 6 jovens. Isso é muito na nossa população, e a gente precisa rever a maneira como a gente está lidando com a nossa mente, com os nossos sentimentos, com o nosso sentido da vida, com as nossas missões. E seja bem-vindo ao Instituto Atentamente, continue seguindo, continue comentando, e eu vou continuar dialogando com você, contribuindo da maneira que eu puder. Visão ampla e ação precisa hoje e sempre.